Olá pessoal, sou o professor Fábio. Vamos então agora à nossa quarta aula de língua portuguesa aqui no aulalivre.net. Pois bem, o assunto de hoje é classes gramaticais. Vamos então, de uma forma resumida, lembrando que a revisão, pegar os principais tópicos das classes gramaticais. Pois bem, começando por substantivos, olha o conceito que eu coloquei aqui. Nomeia será seres, coisas, substantivos concretos e ideias, substantivos abstratos. Por que eu botei isso de nomeia seres? Porque às vezes os conceitos acerca de substantivos são um pouco complexos, no que tange a afirmar que substantivos nomeiam seres e as coisas tomadas como seres. É mais fácil a gente raciocinar assim, pessoal. Substantivo é núcleo de uma estrutura nominal. Substantivo pode indicar um estado, pode indicar um sentimento, pode até mesmo indicar uma ação. Por exemplo, quando eu digo ataque, o ataque do time é muito bom, eu tenho uma ação indicada por um substantivo. Quando eu digo essa é a verdadeira felicidade, ora, felicidade é indicativo de estado ou sentimento. Então perceba que o substantivo expressa sentidos mais amplos do que simplesmente nomear seres e coisas, né? Muito bem. Vamos aqui a um caso importante em questões de vestibular que envolve o plural dos substantivos compostos com hífen. A regra geral dos substantivos compostos com hífen é a seguinte: variam os dois elementos da composição. Como a gente pode observar, aqui tenente-coronel vira tenentes-coronéis, navio fantasma viram navios fantasmas, guarda florestal, guardas florestais e assim por diante. Eis que a gente tem que tomar muito cuidado com as exceções. Observem aqui este caso. Pluraliza-se apenas o primeiro elemento quando o segundo limita o significado do primeiro. Traduzindo, eu tenho dois substantivos formando o composto. Se o segundo determinar, caracterizar o primeiro, varia só o primeiro. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, pombo-correio. Como correio determina que tipo de pombo é, eu tenho pombos-correio. Navio-escola, como escola determina o tipo de navio, eu vou escrever navios-escola. Licença-maternidade, como maternidade determina licença, daí eu vou dizer licenças-maternidade e assim por diante. Ou seja, se o segundo elemento é um substantivo e determina o primeiro, varia só o primeiro elemento da composição. Próximo caso é quando a gente tem preposição intercalada. Se eu tenho um substantivo composto e entre esses dois substantivos da composição eu tenho uma preposição, variará só o primeiro elemento dessa composição. Observem aqui, pé de moleque, pés de moleque, mula sem cabeça, mulas sem cabeça, copo de leite, copos de leite. Fazendo uma correlação, pessoal, com formação de palavras, no caso de composição, eu havia falado que não é a soma do sentido dos termos do substantivo composto que vai dar o novo sentido da palavra. Ou seja, quando eu digo quero comer o pé de moleque, eu não estou dizendo que é o pé de uma criança, obviamente. Eu estou querendo falar que é doce. Ou seja, não é a soma do sentido dos radicais que dá o novo sentido do termo composto, pessoal. É um novo contexto que se forma, é uma nova palavra que se forma com um sentido inédito. Muito bem. Outro caso, quando o primeiro elemento for um verbo ou uma palavra invariável, ao estilo de um advérbio, por exemplo, variará só o segundo elemento dessa composição. Observem aqui nos exemplos. Guarda-chuva fica os guarda-chuvas, porque guarda provém do verbo guardar. Sempre viva, que é uma planta, fica sempre vivas, porque sempre é advérbio. Ou seja, primeiro elemento, invariável ou verbo, só o segundo elemento dessa composição vai para o plural. Muito bem. Olha só, pessoal. Agora, adjetivo. Adjetivo indica a qualidade ou estado dos seres, modificando o substantivo. Vocês têm de entender que o adjetivo está subordinado ao substantivo. Ou seja, quando eu digo o substantivo homem e quero usar o adjetivo belo, eu digo homem belo, mulher bela. Homens belos, mulheres belas, ou seja, o adjetivo está subordinado ao substantivo.
Bom, pessoal, então vamos observar alguns exemplos aqui de adjetivos compostos, né? Lembrando, é importante para diferenciar do substantivo composto na sua regra geral. Enquanto o substantivo composto variam os dois elementos da composição, no adjetivo composto varia só o segundo elemento da composição. Olha só, sapato vermelho claro, sapatos vermelho claros. Observem que modificou apenas o último elemento. Assim como meia vermelho clara, meias vermelho claras. Muito bem, observem algumas especificações. Quando eu tenho um indicativo de cor a partir de um adjetivo composto, e o segundo elemento desse termo é um substantivo, o adjetivo composto fica invariável. Vou repetir. Se o segundo elemento do adjetivo composto que indica cor for um substantivo, esse substantivo fica invariável. Observem aqui. Terno azul piscina, ternos azul piscina. Colete amarelo abóbora, coletes amarelo abóbora. Eu posso falar, por exemplo, camisa verde mar. Camisas verde mar. O segundo elemento sendo substantivo fica invariável o adjetivo composto. Observe alguns casos aqui de exceção. Quando eu quero falar, por exemplo, cintos rosa, eu não falarei cintos rosas. Por quê? Porque como rosa provém de um substantivo, eu vou dizer cintos rosa. Para facilitar a análise, lembrem-se que eu subentendo cor de. Então, cintos cor de rosa. Por isso que eu falo camisas laranja, camisas cor de laranja. Ternos cinza. Ternos, cor de cinza. Parede, marfim. Ou paredes, marfim. Porque eu digo paredes, cor de marfim. Ou seja, se a cor designada pelo adjetivo provém de um substantivo, ele fica invariável. Muito bem. Outro caso importante. Exceção, azul marinho e azul celeste. Vocês podem estar pensando, pô, Fábio, mas em azul marinho e azul celeste, tanto marinho quanto celeste são adjetivos, não são substantivos, então deveriam variar. É verdade, deveriam, mas são exceção, não variam. Por isso que eu digo camisas azul celeste ou camisas azul marinho. Além disso, observe uma outra exceção, que é o adjetivo surdo-mudo. O adjetivo surdo-mudo varia nos dois elementos como um substantivo. Então eu falo homens surdos mudos e mulheres surdas mudas. Único caso de adjetivo composto em que os dois elementos dessa composição vão variar. Fiquem atentos. Muito bem. Depois o advérbio exprime uma circunstância, que pode ser de tempo, de lugar, de intensidade, de modo assim por diante, modificando o adjetivo ou outro advérbio e ainda o verbo, pessoal. Pode modificar adjetivo, advérbios e verbos. Muito bem, observem só exemplos. Ontem, aqui, muito e somente. Vamos ao quadro, então, para a gente observar alguns exemplos e entender o conceito de advérbio. Olha só, pessoal. Vamos escrever aqui, ó. Janjão corria rapidamente. Chechel estava muito cansado e Janjão corria muito rapidamente. Observem aqui. Janjão corria rapidamente. Observem que rapidamente está passando uma circunstância de modo para correr. Correr é verbo. E o que modifica verbo é advérbio. Depois, Chechel estava muito cansado. Percebam que cansado é adjetivo que aponta para um substantivo, como a gente viu antes.
Tanto que se eu trocar Chechel por ela, fica ela estava muito cansada. Se eu trocasse por eles estavam muito cansados. Então, cansado é adjetivo. O muito me passa uma circunstância de intensidade para cansado. Ora, o que modifica adjetivo é advérbio. Já aqui embaixo, vocês podem observar o seguinte. Janjão corria muito rapidamente. Percebam que rapidamente me passa uma circunstância de modo para correr. Correr é verbo, como havíamos observado antes. Rapidamente modifica verbo, logo é um advérbio. Mas não é só rapidamente. Observem que esse modo está em determinada intensidade, que é passada pelo muito. E o termo que modifica advérbios é o próprio advérbio. Sendo por isso que advérbios modificam verbos, adjetivos e o próprio advérbio. Pois bem, vamos às próximas classes gramaticais. Temos então o pronome. Olha lá o conceito. O pronome acompanha ou substitui o nome. A própria classificação já nos ensina. Pronome em favor do nome, ou seja, substitui um termo. Muito bem. Observe um exemplo básico aqui para vocês entenderem bem no quadro. Preciso então do apagador. Olha lá. Pois bem, vamos a dois exemplos. Vamos escrever assim, pessoal. Janjão saiu ontem. Ele estava animado. Percebam aqui, pessoal, que ele evita uma nova ocorrência de Janjão, ou seja, o pronome substitui o nome. Eu também tenho outros exemplos. Vamos colocar aqui, Chechel cortou-se com a tesoura. Observem que se não existisse esse pronome, fazendo-nos entender que quem se corta com a tesoura é o próprio Chechel, eu teria de escrever novamente aqui Chechel. Ou seja, os pronomes têm a função essencial de substituir um nome. Muito bem, pessoal. Então vamos aos tipos de pronomes que a gente tem. Nós temos os pronomes pessoais, que se dividem em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso ti, contigo, comigo, nós, conosco, convosco e assim por diante. Além desses, nós temos os pronomes possessivos. O nome já diz, eles indicam posse, meu, teu, seu, nosso. Além dos possessivos, também temos os demonstrativos. Olha a classificação. Demonstrativos demonstram algo. Este, esse, aquele. Lembrando que o esse retoma termos e ideias e o este indica termos e ideias à frente. Além desses, temos os pronomes indefinidos, que é quando não conseguimos dar uma informação exata, objetiva. Por exemplo, alguém veio aqui ontem, eu não sei quem é, mas eu sei que houve uma pessoa, logo eu digo alguém veio ontem, outra pessoa esteve aqui. Ou seja, pronomes indefinidos quando eu tenho uma informação parcial para passar. Além desses, temos os pronomes interrogativos. É interessante perceber que o pronome interrogativo nada mais é do que um pronome indefinido
numa interrogação. Logo, quem virá para a festa? Ora, esse quem é um pronome indefinido. Todavia, como ele aparece numa interrogação, vamos chamar de pronome interrogativo. E temos ainda os pronomes relativos, aqueles que são, sem dúvida alguma, os mais recorrentes na prova. Então, vamos ao quadro para alguns exemplos. Então, pessoal, observem só como eu vou identificar o pronome relativo. Vamos ao quadro. Olha lá, identificação dos pronomes relativos. Primeiro passo, pronomes relativos apresentam um substantivo antecedente. Segundo passo, verificar se apresenta um verbo posterior. E terceiro passo, observar se é possível fazer a substituição por outro pronome relativo. Então, observem aqui o exemplo. O homem que saiu é meu pai. O homem que saiu é meu pai. Vamos aos passos, olhem só. Eu primeiro devo verificar se tem um substantivo antecedente. Tenho aqui um substantivo antecedente. Beleza, substantivo. Segundo passo, observar se há um verbo posterior. O verbo sair. Está aqui o verbo. E terceiro passo, e mais importante, e lembrando, pessoal, em verdade, ele é tão importante que, se eu quiser, eu posso eliminar os dois primeiros passos, caso eu já esteja com alguma prática nisso. Eu posso simplesmente pegar este pronome relativo e tentar substituir pelo outro. Olha só, temos uma série de possibilidades aqui. Vamos substituir por o qual e verificar se a frase ainda faz sentido. O homem, o qual saiu, é meu pai. Configurando esses três aspectos, a gente consegue fazer a identificação do pronome relativo. Substantivo anterior, verbo posterior e consequente substituição por outro pronome relativo. Muito bem, pessoal. Então, esses foram os principais tópicos de classes gramaticais. Cabe ressaltar que o assunto é vasto e não se resume a uma simples exposição. Ou seja, vocês têm de olhar o material lá no nosso site, no aulalivre.net. Até um próximo encontro. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.